5 dicas para combater as dores tensionais aqui da cervical e do ombro. Fique ligado nesse vídeo. Eu sou o Dr. José Otávio, ortopedista da Prime Care, e vou passar para vocês essas recomendações. Muito bem, vimos no vídeo anterior como é e como se manifesta essas dores tensionais que ficam aqui nas nossas cervicais e no nosso ombro. Então eu vou passar aqui 5 dicas que a gente pode fazer para tentar minimizar essas dores. Bom, a primeira é justamente evitar situações que gerem a tensão mecânica naquela área, justamente os ajustes posturais e ajustes do nosso dia a dia. Um grande exemplo é o uso do celular aqui embaixo, ou a digitação olhando para baixo com uma tela de laptop. Sempre é interessante manter, seja a tela do seu celular, seja a tela do monitor ou do laptop, numa linha de visão reta, para que nós não desloquemos o nosso olho para baixo, nossa cabeça para baixo, que vai gerar uma tensão ali posterior. Essa é a primeira dica, então fique ligado nesses ajustes posturais. A segunda dica é justamente deixar a musculatura cervical um pouco mais forte. Eu gosto de fazer alguns exercícios que a gente chama de exercícios isométricos. Neles, a gente insinua o movimento e impede com a mão. Então, existem 6 posições da cervical que devem ser desenvolvidas, tá? A flexão, a extensão, a inclinação lateral para um lado e para o outro e a rotação para um lado e para o outro. Só que em vez de fazer o movimento que gera a tensão ali na cervical, a gente impede com a mão e força com a musculatura. Então nós, em vez de fazermos o movimento de flexão, impede com a mão e empurra. Vai estar fortalecendo a musculatura sem fazer o movimento e protegendo a sua cervical. Então, essas 6 posições: a flexão, a extensão, a inclinação para o lado, como se fosse colocar a orelha no ombro, para o outro lado, e a rotação, como se fosse colocar o queixo no ombro, né? Mas não colocando, para um lado e para o outro. Segurar 10 a 20 segundos e fazer o ciclo 3 vezes. Uma vez por dia já basta e está ótimo. Qualquer dúvida pode procurar uma fisioterapia para ajustar essa técnica. Então essa é a segunda dica, exercícios. Terceira dica, fazer alguns alongamentos leves. Não é interessante fazer alongamentos em que força a sua cervical. Então simplesmente você joga para um lado, puxa a cabeça para o outro para deixar um pouquinho tirando a tensão da área que está com a contratura muscular. E aí é interessante até passar com fisioterapia ou pegar alguma técnica com alguém para não fazer esses alongamentos de uma maneira errada que pode forçar a sua cervical. Então, a terceira dica é um alongamento. A quarta dica seria fazer alguma coisa para relaxamento dessa área. E aí entra algumas medidas, como o calor, né? Então bolsas de água quente ou bolsas térmicas para relaxar aquela área. E às vezes sim, alguns medicamentos para você usar como relaxante muscular. Então essa seria a quarta dica. E com relação à dica final, a quinta dica, seria o seu respeito à sua musculatura. Faça intervalos, não fique trabalhando por muitas e muitas horas sem algum intervalo pequeno, nem que seja 5 minutinhos, para soltar a musculatura, fazer um relaxamento, evitar de ficar trabalhando ou fazendo alguma atividade por horas e horas a fio, sem dar o devido repouso à musculatura cervical. Você pode fazer uma simples tarefa como deitar, fazer alguma massagem para soltar ali aquela área, movimentos ali do ombro para soltar essa musculatura. Tudo isso vai impedir que fique toda hora uma contratura muscular naquela área e poderá gerar algumas dores tensionais. Então essa é a última dica, a quinta dica: repouso, respeito. Muito bem, espero que você tenha gostado dessas dicas e espero que te ajude nessas dores tensionais. Até o próximo vídeo.